E quando nós começamos no ato de agradecimento, sabe o que acontece? Nós atraímos a presença de Deus. Deus começa a colocar bons pensamentos em nós. Deus começa a colocar objetivos. Deus começa a nos dar propostas de futuro. Deus começa a nos dar força para tomarmos decisões. E a nossa vida começa a entrar no que nós chamamos o centro da vontade de Deus. Tem pessoas que ficam andando para um lado e para o outro, agitadas, e acabam morrendo, acabam infartando, acabam não fazendo nada. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Ela traz paz na alma e ela traz paz no espírito. E alguém chega para você e diz: faça isso, faça aquilo, olha, tenta isso, tenta aquilo. E você fala: pare, eu já consegui chegar no centro da vontade de Deus. Deus já me direcionou, eu vou fazer isso, é aqui, o caminho é esse. Jesus, ele está fazendo a sua caminhada. Ouça essa palavra, ela será de grande relevância para mim e para você nesta semana. Jesus faz a sua caminhada, e agora uma passagem marca que Jesus vai procurar alimento em uma árvore frutífera, e essa árvore, ela não tem frutos. E Jesus diz: olha, que não nasça mais frutos de ti, que você seque. E os discípulos ouviram aquilo e talvez disseram: o que isso significa? Por que Jesus está falando a uma árvore para que ela seque e não dê mais frutos? E depois você vai ver no final que quando eles retornam, eles veem que aquela árvore realmente está ressecada. Eles se assustam e dizem: o que é isso? Ele liberou uma palavra assim para o mundo natural, da natureza, e isso se cumpriu. Em Tiago vai falar do poder da palavra. Tiago vai falar do poder que nós temos com as nossas palavras. Isso é muito sério. Os princípios, eles acontecem para quem conhece e para quem não conhece a palavra. O poder que nós temos no mundo natural e no mundo espiritual através das palavras é algo real. Está até mesmo comprovado pela ciência, que se você começar a dizer para você mesmo: está tudo errado, nada vai dar certo, eu sou um fracassado, as células do corpo vão começar a dizer: olha, estão vindo ordens, vamos cumprir as ordens. E daqui a pouco, sem você perceber, os dias, as semanas, os meses, o ano vai passando, e você está igualzinho àquilo que você tem falado ao longo dos anos: doente, abatido, fraco. Por isso que a Bíblia muitas das vezes diz: diga ao fraco o quê? Eu sou forte. Diga ao seu companheiro: você tudo pode. Porque a Bíblia tem esse mecanismo? Porque existem princípios bíblicos, que aquilo que nós falamos é aquilo que nós atraímos. Isso não compete a nós querer entender, pesquisar. É um fato, é uma realidade. Pessoas depressivas, pessoas tristes, são pessoas que elas ficam 24 horas na mente dizendo: eu sou feia, eu não presto, eu não tenho valor. Ou quando não fazem, assumem a roupagem que outros querem criar para ela: você é feio, você é feia, você não vai conseguir, você não tem valor. Quando eu era adolescente, um pregador dava um estudo em nossa congregação. O meu pai era presbítero nessa congregação, e ele falava exatamente pelo poder das palavras e a responsabilidade que os pais tinham sobre os filhos com o poder da palavra.
E meu pai não suportou a metade daquele ensino e levantou e fez sinal para que eu fosse até uma sala da igreja. E meu pai, é o jeito dele. Eu vi meu pai raras vezes chorar. Ele fica em silêncio, ele sofre ali com aquilo. E quando meu pai me levou para aquela sala e fechou a porta, eu já pensei como adolescente: eu sou bagunceiro, eu apronto muito, mas dessa vez eu não fiz nada. Meu pai não vai nem esperar chegar em casa, já vai tirar a correia, vai me bater aqui mesmo na igreja. E eu assustado. E ele fechou aquela porta e disse assim, me abraçou. Que é uma coisa também que não era muito normal do meu pai abraçar os filhos. Eu não estou aqui criticando meu pai é um homem de Deus, meu pai é uma pessoa séria. Meu pai, eu não tenho outra visão dele do que não seja trabalhando para prover o pão de cada dia. Eu não lembro do meu pai sentado assistindo televisão, não tenho isso na memória. É um homem que trabalhava sempre, e hoje meu pai trabalha comigo, é um pastor de igreja, pastor de Piraí, é um homem abençoado. Eu estou te contando aqui algo meu, que vai servir talvez para você. Nunca é tarde para se mudar, nunca é tarde para fazer a coisa certa. E eu, um adolescente, meu pai me abraçou e disse, Rinaldo, eu te amo. Não era coisa normal também ele expressar isso, eu te amo. Meu pai expressava, eu te amo, com a seriedade, trazendo as coisas para dentro de casa, sendo exemplo, não deixando faltar nada. Abro até um parênteses aqui. Diga mais eu te amo para quem você ama. Abrace mais os seus filhos, abrace mais os seus netos. Diga para um amigo, sabe, eu te amo, você é importante para mim. Você vai criar memórias afetivas, que essa pessoa vai crescer, vai prosperar, mas sempre vai voltar para a origem, para a família, porque isso vai cativar. Todos os dias eu mando mensagem para minhas filhas, eu te amo. Hoje eu mandei para elas e falei assim, eu te amo. Se você quiser no clássico português de Portugal, amo-te. E ela falou, pai, eu te amo também. Está estudando gramática agora, depois de velho e tal, não sei o quê. Mas eu sempre digo, eu te amo. E meu pai me abraçou e falou, eu te amo. Rinaldo, me perdoe. E eu não entendia muito, eu era um adolescente, negócio de perdão. Meu pai me pedindo perdão. Me perdoe, Rinaldo. Por quê, pai? O senhor nunca fez nada comigo? Não, meu filho. Quando você estava no antigo primário, você repetiu a primeira série, porque você não passou na prova de leitura. Naquela época não tinha esse negócio de aprovação automática, não. Se não soubesse ler, você era reprovado. E eu não consegui ler, porque naquela época não existia a ciência da fono. Eu era gago. Eu lia aqui dentro, mas as palavras não saíam. E a professora, coitadinha, ela não tinha ciência para detectar, não. Ele sabe ler, o problema é que ele é gago. E eu falei, quando você foi reprovado, eu te dei uma surra. E eu falei que você era burro, e que você não daria para nada nessa vida, e que você não conseguiria nada nessa vida. E eu fiquei tão revoltado aquele ano que você teve que repetir a mesma série, que eu passei o ano todo falando isso. Quando eu te via e falava assim, esse garoto é burro, esse garoto... E eu fiquei assim olhando para o meu pai. E o meu pai disse, mas Rinaldo, hoje o conhecimento entrou na minha mente, e eu quero desfazer esse mal. Dobra os joelhos, meu filho, que eu vou colocar a mão na sua cabeça. E meu pai começou a orar com lágrimas, engasgando a voz. Ele usava um bigodão. E eu falei assim, gente, nunca vi meu pai chorar. E ele chorando, chegava a babar de tão emocionado. E ele falava assim, eu retiro essa palavra. O meu filho não é burro. O meu filho é a essência de Deus. Ele é inteligente. Ele vai conquistar o melhor dessa terra. E ele começou a profetizar coisas boas. E eu comecei a chorar ali. Eu sentia, ainda na minha adolescência, eu sentia o poder que um pai tem de abençoar no mundo profético a vida de um filho. E eu recebi ali de Deus. E eu quero dizer para você, hoje se aproximando da terceira idade,
tudo que o meu pai profetizou na minha vida aconteceu e continua acontecendo, e já está agora na terceira geração, nos bisnetos dele, já está passando de um para o outro. Oh, aleluia. Se você está ao lado de alguém que você ama, ou se você está pensando em alguém agora que não está aqui, eu quero que você levante uma de suas mãos, e agora sim, no teu pensamento, que você libere uma palavra para essa pessoa. Mas se essa pessoa está sentada ao teu lado, profetize para ela. Coloque a mão nela e diga que as mais ricas bênçãos de Deus cheguem na tua vida. Há um propósito de Deus de quebrar coisas do passado aqui. Levante a tua mão. Se essa pessoa está ao seu lado, você pode colocar a mão, pode abraçar. Eu quero que você entenda isso. As suas palavras têm poder. Começa a liberar aí, começa a liberar. E se essa pessoa não está aqui, pense nessa pessoa agora e comece a liberar e diga: haverá paz. Deus vai consertar esse caminho torto. Deus vai entrar com providência. O que premeditaram, o que prepararam, está sendo quebrado pelo poder que há no sangue de Jesus. Por quê? Porque nós somos a igreja. Nós temos esse poder. Poder que foi dado dos céus a todos nós. Alai, churicanto e falai. Jesus não faz ali uma demonstração de poder e dizendo: veja como eu digo, seque, e ela seca. Jesus está querendo demonstrar à sua igreja dizendo: cuidado com o que vocês falam, porque a partir do momento que meu sangue purifica vocês de todo pecado, vocês recebem conhecimento e vocês têm poder nas suas palavras, poder para amaldiçoar e poder para abençoar. Então use a palavra para abençoar. Jesus continua na sua caminhada pedagógica, e agora ele vai em direção ao templo. O que tinha se transformado o templo naquela época? Eu tive com os obreiros, estivemos na convenção, e eu falei: gente, meu sonho é conhecer o Mercadão Municipal de São Paulo, comer aquele sanduíche de mortadela, né? Clésio, desse tamanho, R$25, corta ao meio, come 2 barrigudinhos, eu e você. Aí eu só olhei e falei: não vou encarar não, porque senão o paletó não fecha na convenção. Mas eu vi aquele comércio lotado. Gente, que coisa louca. Quem aqui já foi no Mercadão Municipal de São Paulo? Faz assim. Você não precisa ter dinheiro. Você entra sem dinheiro e sai já almoçado já. Quando eu entrei, aí o rapaz numa banca de morango e tâmara: pastor, estava de paletó e gravata. Pastor, eu não acredito que é o senhor. É o senhor mesmo aqui? Aí ele pegou, cortou uma tâmara, tirou o caroço, a semente, cortou um morango nas extremidades, abriu ao meio e colocou: pastor, isso aqui é para o senhor. Eu falei: rapaz, você me conheceu? Pastor, quem que não conhece o senhor? Aí eu falei: rapaz, ele, ó, só dá uma volta, depois volta aqui. Aí eu estava com o irmão de São Paulo, que mora lá. Aí eu falei assim: rapaz, olha como que eu sou conhecido. Ele me conheceu aqui no meio do Mercadão. O cara é o dono da banca. Aí o pastor riu e falou: paletó e gravata, ele chama de pastor. Falei: pensei que eu estava importante, pensei que ele me conhecesse. E realmente, quando nós fomos embora, tinha mais uns pastores lá, e ele fez o mesmo teatro: pastor, o senhor veio. Falei: rapaz, mas você come muito e não paga nada. Mas aquilo é o quê? Aquilo tem um nome, é um Mercadão Municipal. Para quê? Para fazer comércio. Para quê? Para oferir renda. Para quê? Para dar lucro. Cada um põe a sua banca e cada um faz a propaganda. Pois não. Entenda esse contexto. Fizeram da casa de Deus um mercadão, um grande mercado. Você não ia sacrificar, você não tinha para cada tipo de sacrifício, para cada tipo de oferta, não era um ritual, uma pomba, 2 pombas, um cabrito. Você não tinha que se apresentar lá ao sacerdote?
O que o sacerdote já fez logo? Ele já montou a tenda dele, falou: aqui eu já vendo tudo que você precisar aqui, e você vem e sacrifica. Você paga pelo animal e você paga pelo sacrifício. A casa de Deus virou um verdadeiro comércio. O que é um comércio? Um comércio, cada um quer fazer a sua propaganda e cada um quer mostrar que o seu produto é o melhor. Quem aqui já teve a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, na Saara? Ali na Saara. Ali todo mundo passa por ali. Quem é rico e quem é pobre passa pela Saara. 25 de março, tem até marido fazendo assim, ó. Essa mulher conhece tudo. Saara, Mercadão, Brás. Ok. Você entra ali na Saara, um do lado do outro vende praticamente o mesmo produto. Qual é o diferencial? É quem está na porta fazendo a propaganda. Quem faz a melhor propaganda, põe para dentro da loja e acaba vendendo o produto. Você sabia? Na época de Jesus, estava acontecendo isso. Os sacerdotes estavam fazendo comércio, e cada um oferecendo ali o seu ritual, cada um falando ali a forma que ele iria fazer. Isso muitas das vezes, será que acontece na nossa casa? Nesta casa, da igreja? Cada um quer cantar melhor, cada um quer pregar melhor, cada um vai para a internet, debates que não levam a nada, e quer mostrar sua linha de raciocínio, que eu sou melhor, que eu já li mais a Bíblia, eu entendo assim, eu entendo. Quando a casa de Deus, Jesus, quando expulsa aquelas pessoas que estavam fazendo comércio, e ele diz no versículo 17, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Jesus não procurava palavras muito bonitinhas não para falar contra o pecado. Ele falou: vocês são ladrões. E para quem Jesus estava falando? Para os religiosos, para aqueles que colocavam uma capa de religiosidade e queriam fazer da casa de Deus casa de comércio. Deixa eu lhe dizer algo. Hoje nós podemos ir um pouco além e entendermos para os dias de hoje que esta casa somos nós, que essa casa é eu e você. E que tipo de sentimentos nós temos colocado dentro dessa casa? Que tipo de intenções nós temos colocado dentro dessa casa? Porque uma casa de oração não há muito o que explicar. É uma casa onde alguém ora, e orar significa dialogar com Deus. Você não precisa ter pós-doutorado, você não precisa ter 5, 6, 7 faculdades para elevar o pensamento a Deus e dizer: Deus, eu te amo, eu te adoro, eu quero parar um momento aqui, ó Deus, para te engrandecer e dizer: Senhor, eu não tenho tudo que eu quero, tudo que eu imagino, mas Senhor, eu tenho o suficiente para ser feliz, e tu tem me dado, tu tem estado comigo, e eu quero nesse momento, não quero te pedir nada, eu só quero te agradecer. E quando nós começamos no ato de agradecimento, sabe o que acontece? Nós atraímos a presença de Deus. Deus começa a colocar bons pensamentos em nós, Deus começa a colocar objetivos, Deus começa a nos dar propostas de futuro, Deus começa a nos dar força para tomarmos decisões, e a nossa vida começa a entrar no que nós chamamos o centro da vontade de Deus. Tem pessoas que ficam andando para um lado e para o outro, agitadas, e acabam morrendo, acabam infartando, acabam não fazendo nada. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, ela traz paz na alma e ela traz paz no espírito. E alguém chega para você e diz: faça isso, faça aquilo, olha, tenta isso, tenta aquilo, e você fala: pare, eu já consegui chegar no centro da vontade de Deus, Deus já me direcionou, eu vou fazer isso, é aqui, o caminho é esse. Aleluia. Mas nós temos que compreender, quando eles se espantam e dizem, quando voltam do templo,
E eles falam: oh. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus sai do templo físico e diz: essa casa é casa de oração. E Jesus expulsa os mercenários que ali estavam. Agora Jesus tem um diálogo sobre uma árvore que ele amaldiçoou, e ele aproveita. As conversas de Jesus sempre eram pedagógicas. Agora Jesus vem para o templo espiritual, e Jesus disse: é mesmo, secou, vejam só, cuidado, hein, as nossas palavras têm poder. Eu amaldiçoei e ela foi amaldiçoada. Aí Jesus disse: deixa eu aproveitar e dizer algo a vocês. Tudo que vocês pedirem ao Pai em oração, vocês crendo, vocês vão receber. Jesus passava por um lugar montanhoso e ele gostava de dar exemplos, porque aquilo que você vê, você fixa mais. E Jesus disse: está vendo esse templo? Se você orar e disser a esse templo: lança-te ao mar, assim será, se você crer no seu coração. Jesus não estava querendo dizer aos discípulos: vamos mudar a geografia desse lugar e vamos começar a jogar templos no mar e vamos jogar o mar dentro da cidade. Não, mas Jesus estava levando para uma dimensão que hoje muitos não compreendem e outros já compreendem. Jesus estava querendo dizer: tudo é possível ao que crê, através do poder da oração. Aleluia. O que menos fazemos quando estamos sobre lutas? Orar. Ninguém para de comer quando está sobre luta. Pelo contrário, tem alguns que comem mais ainda quando estão sob pressão. Mas a primeira coisa que o diabo tenta impedir, quando a igreja está sob ataque, é o que? Orar. Por quê, pastor? Porque a oração traz calma. A oração traz um equilíbrio. A oração não permite que eu fale precipitadamente. A oração não permite que eu venha tomar decisões que eu venha me arrepender. A oração me coloca na sala do trono de joelhos dobrados diante do Pai. Nós não cantamos: espiritual, meu corpo entrego a ti. Como que? Você está orando nesse momento. Aí você diz o quê? Eu tudo a ti consagro, em Cristo vim voltar. Ó, o quê? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Uma mente agitada, uma mente desordenada, uma mente fora da presença de Deus, é um altar vazio, é uma casa vazia, é uma casa que começa a fazer negócio com ladrões. Ladrão da paz, ladrão da esperança, ladrão da alegria, ladrão dos bons propósitos, ladrão dos bons princípios. E o diabo, a Bíblia diz que o diabo, ele é um ladrão. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. As cenas que nós vemos muitas das vezes nas mídias,
Alguém chega com uma arma, não satisfeito de levar um produto, acaba levando a vida da pessoa também. O ladrão é assim espiritualmente. No mundo espiritual, Satanás é a figura do ladrão. Ele quer arrancar tudo de você, ele quer te matar, ele quer te levar à loucura. Mas Jesus disse: eu sou vida, e eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu vim para te tirar dessa crise existencial. Eu vim para tirar esse pensamento de suicídio, esse pensamento que não tem jeito, esse pensamento que não vai dar certo. Jesus está falando com a sua noiva. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas tem algo que é uma chave. Agora Jesus pega o poder da oração e diz: mas tem uma senha. Vocês têm que perdoar para que a oração possa ser ouvida. Aí você vai dizer: ai, pastor, o senhor não sabe da história, o senhor não sabe o que aconteceu. Mas Jesus sabe. E Jesus, mesmo sabendo da história que aconteceu, que te feriu, que te machucou, que te dá toda a razão para você não querer perdoar, Jesus está dizendo: você tem que perdoar. Por que você vai ter que perdoar? Porque você e eu temos a mente de Cristo. Porque Jesus na cruz do Calvário padecendo, mesmo assim, daqueles que o matavam, que zombavam, Jesus olhou para os céus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo assim, Jesus teve compaixão dos pecadores. Jesus poderia ter dito: Pai, eu amaldiçoo essa terra, que tu crie uma nova terra, mas que todos que aqui estão morram, e as próximas gerações. Não, pelo contrário, Jesus disse: através de ti, Abraão, todos serão abençoados. Aleluia. Olhe para cá. Perdoar não é fácil, mas nós temos que perdoar. Pastor, o que é um perdão? Perdão, nos tempos romanos, os romanos, pastor Clésia, militar da ativa, os romanos eram os mais cruéis. Quem faz doutorado ali na escola de guerra naval, na Urca, na Avenida Pasteur, e os oficiais superiores, né, Clésia, que fazem ali doutorado, muitos deles falam sobre as guerras do passado, e muitos trabalhos de doutorado falam sobre os romanos. Eles eram cruéis. Jesus foi moído porque ele foi entregue na mão de soldados romanos que passaram a madrugada ali moendo Jesus nas piores torturas. E uma das torturas deles, sabe qual era? Eles pegavam um cadáver e eles prendiam esse cadáver nas costas de alguém vivo e amarrava mão com mão, cabeça com cabeça, tronco com tronco, perna com perna, pescoço com pescoço, e falava para a pessoa: você vai ter que andar com esse cadáver até a carne sumir e ficar só os ossos. Mas tem o processo do cadáver, processo cadavérico, que ele vai apodrecendo, e de dentro daquela carne vai saindo bichos. As pessoas falam assim: o bicho brota da terra e come o caixão, depois come. Não, já está aqui dentro já. É a mutação das células, é a mutação dessa química dentro de nós. E aquelas larvas que iam surgindo do cadáver iam colando na carne do vivo, e de uma coceirinha virava um buraco, e começava o cadáver a desfazer e a comer quem estava vivo, e essa pessoa também morria. Quem não perdoa é como alguém que está andando com esse problema em forma de um cadáver. A pessoa que tem que ser liberado perdão para ela já morreu já.
ela já está fora da presença de Deus. Mas para nós chegou a luz, para nós chegou o conhecimento, e você muitas das vezes está andando amarrado com esse problema do passado há anos. Isso está te corroendo, está trazendo maldição, está trazendo problemas psíquicos. Arrebenta esse cadáver de você e seja limpo nessa noite pelo poder do sangue de Jesus. Liberar perdão é dizer: eu não vou sofrer mais, eu não vou andar mais com esse problema colado em cima de mim. Nós, como pastores, às vezes ouvimos, e a pessoa às vezes fala como se tivesse acabado de acontecer: meu filho, filho de Deus, quando que aconteceu isso que você está me relatando? Já tem uns 30 anos. Mas a pessoa fala de um jeito, como se tivesse acabado de acontecer, porque está andando com aquele cadáver há anos. Jamais vou te expor, mas eu peço que todos levantem as mãos nesse momento, todos. E com essa mão levantada, se eu e você quisermos, nós estamos liberando perdão para quem nos fez mal. E por que estamos fazendo isso? Porque somos bons? Não, porque nós ouvimos e atendemos a palavra de Deus. E eu quero que a partir de hoje a minha e a tua oração suba sem nenhum impedimento, porque Jesus falou na sua palavra: se você não perdoar quem te faz mal, a tua oração não será respondida. Aleluia. Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gunarvin. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.